O inferno é um dos temas mais desafiadores da Bíblia. Ensinado de forma errada por não se considerar o contexto e a palavra original, que em muitas passagens foram traduzidas indiscriminadamente pela palavra inferno. Mas o que as Escrituras realmente dizem sobre ele? Vamos explorar este tema à luz da palavra de Deus, com reverência e fidelidade à sã doutrina, para mostrar o engano e o desconhecimento do que realmente é o inferno. A palavra inferno carrega uma carga emocional e espiritual intensa em quase todo o mundo, mas para a maioria das pessoas o seu real significado não é conhecido. Para compreendermos esse tema, é essencial buscar na Bíblia o que Deus nos revelou sobre o assunto, entendendo o significado e o contexto das palavras usadas nas Escrituras originais. No Antigo Testamento a palavra Sheol. No Novo Testamento os termos Geena, Hades e Tártaro. No Antigo Testamento encontramos a palavra inferno traduzindo a palavra Sheol. E esta palavra significa o mundo invisível para onde vão as almas e espíritos desencarnados, ou seja, sem seus corpos, sejam crentes ou incrédulos que faleceram. Sem especificar em que condição estão estes que morreram, isto é, se estão no paraíso ou se estão em tormentos. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmos 16, 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, 10. No Novo Testamento encontramos a palavra inferno traduzindo as palavras Hades, Tártaro e Geena. A palavra Hades tem exatamente o mesmo significado da palavra Sheol que aparece no Antigo Testamento, ou seja, o mundo invisível para onde vão as almas e espíritos desencarnados. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e a Lázaro no seu seio. Lucas 16, 23. A tradução da palavra Hades e inferno em 8 ocasiões nas Escrituras gera confusão para os leitores, pois outras palavras como Tártaro e Geena também são traduzidas por inferno, mas têm significados distintos. A palavra Tártaro significa o local onde estão presos os anjos que estão reservados para o juízo, não está relacionada aos seres humanos. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, 2 Pedro 2, 4. Por fim, a palavra Geena, que tem exatamente o significado que todos dão para a palavra inferno, isto é, a morada eterna dos condenados, onde os perdidos serão punidos eternamente por seus pecados. Todas as pessoas que tiverem seu fim no inferno serão colocadas vivas lá, com seus corpos, almas e espíritos, e assim sofrerão neste lugar. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. O Geena ou inferno é simbolizado em Apocalipse como lago de fogo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 13 a 15. Com isso podemos entender que o inferno não é o lugar para onde vai o perdido assim que morre, mas é o lugar para onde irão todos aqueles que não foram achados no livro da vida no dia do grande juízo de Deus. E os que serão lançados lá, terão seus corpos ressuscitados antes de lá serem lançados para a condenação pelos seus pecados. Cada uma dessas palavras que analisamos traz aspectos importantes sobre a realidade do juízo divino, mas também destacam a justiça perfeita de Deus. A condição de tormento e a condenação eterna é a justa retribuição de Deus para o pecado do homem. O que nos leva a perceber a gravidade do pecado. Sendo o pecado algo tão grave diante de Deus, sua justiça não o permitiria deixar que aquele que tem em si o pecado fique sem a recompensa.
Contudo, a recompensa do pecado somente será dada após a morte, ou separação da alma e espírito do corpo. Por outro lado, Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E o seu amor fez com que seu Filho Jesus viesse ao mundo para que todo aquele que nele crê não fosse condenado. Ou seja, embora saibamos que somos pecadores, e que inevitavelmente receberíamos a recompensa pelo pecado, Deus providenciou uma solução para o problema do pecado, uma solução que satisfez a sua justiça em relação ao pecado. E esta solução foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E este foi o plano de Deus para nos salvar, se crermos que Jesus pagou o preço de condenação do pecado, morrendo na cruz em nosso lugar, então, não haverá inferno para nós, não há condenação. E se morrermos, estaremos com o Senhor Jesus no paraíso. Por isso, o crente não deve ter medo do inferno, mas todos devem saber que inferno é uma consequência da rejeição ao plano de salvação de Deus. Ao estudarmos sobre o inferno, somos desafiados a refletir sobre nossa própria vida e destino eterno. Reconhecer que somos pecadores e que por causa do pecado merecemos a condenação eterna é um bom começo, mas a boa notícia mesmo é que Jesus ofereceu o seu próprio sangue pelo nosso pecado e nos possibilitou a salvação desta condenação. Escolha hoje crer neste sacrifício e não ter sobre si esta condenação.